Bom, já vamos começar então, deu o horário. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos e a todas. Eu sou a Jaqueline, eu sou militante da União da Juventude Comunista e do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Eu sou artista independente aqui de Jacareí e hoje eu vou estar mediando o sexto encontro da construção da plataforma São José que a gente quer. Hoje falaremos sobre o tema moradia. Os nossos convidados são a Amara, a assentada e militante do MST, o Renato do Banhado, líder comunitário, pré-candidato a vereador, e temos uma pauta que seria o Gabriel Simeone, que ele é coordenador do MTST, só que hoje ele não vai conseguir participar, infelizmente. Agora eu vou estar chamando a Marina, nossa candidata à prefeitura, pelo pessoal para fazer a nossa abertura. Marina, o tempo é 10 minutos, eu vou estar controlando aqui pelo chat, tá bom? Tá ótimo, Jaqueline. Obrigada, viu? E obrigada por ter aceitado o convite de mediar aqui essa reunião. Eu estou muito feliz com essa parceria do PSOL, PCB, com os movimentos sociais, né? Então, você falou bem, a gente está no sexto encontro, né, dessa plataforma, a gente já está chegando aí mais ou menos na metade. A São José que a gente quer é uma plataforma construída coletivamente, entre os diversos setores da sociedade, né? Então, a gente pega sempre um tema, a gente vai até mais ou menos a metade de setembro, que é quando a gente vai fazer o lançamento oficial da candidatura, que é o prazo legal, né? E aí, junto, a gente vai lançar também essa plataforma com a sistematização de todas essas reuniões que a gente vem fazendo. Então, é por isso que a reunião ela é gravada, para que a gente possa depois sistematizar as propostas que aparecem de forma direta e, às vezes, indireta. Né? Muitas vezes as pessoas colocam um problema da sua vida e isso pode ser transformado em proposta também. Então, eu sempre agradeço muito a presença dos convidados, mas também a participação de todos é fundamental. Essa reunião sobre moradia, eu acho que é uma das mais representativas que a gente vem construindo, né? O Renato do Banhado é líder de uma comunidade que tem um enfrentamento há gerações com o governo, os diferentes governos, né, da nossa cidade aqui. É uma comunidade que preserva uma área ambiental fundamental da nossa cidade. Depois ele vai, inclusive, falar sobre sua realidade, né? Mas a gente consegue ver nitidamente um processo de criminalização e invisibilização dessa comunidade, né? O armamento ostensivo ali na parte de cima, antes de entrar no bairro, mas também é verdade que é uma comunidade que vem reagindo, teve um processo muito bonito, onde os moradores subiram para o asfalto, subiram, né, para a avenida, para o S do Banhado, para dizer não, dizer basta a um processo de tentar isolar ainda mais esse bairro aí. A Amara, do MST, o MST eu não preciso nem falar sobre esse movimento, né? Um movimento nacional muito representativo, que tem uma função social fundamental, teve uma participação, inclusive, na campanha de solidariedade que a gente fez aqui, solidariedade ativa, solidariedade de classe, levando quilos e quilos de alimento para as comunidades mais afetadas com a crise do coronavírus. Bom, e o Gabriel, do MTST, ele confirmou com a gente, mas só pôde dizer que não poderia participar agora no final da noite, que tem a ver com o fato de a gente estar falando de movimentos da classe trabalhadora, né? Então, ele, como um trabalhador, não teve como se programar, porque em cima da hora teve que ficar trabalhando até mais tarde, e nesse momento está fazendo entrega de moto na cidade de São Paulo, que a gente conhece bem, né, a realidade. Então, sinto muito a falta dele aqui. Eu falei, olha, se der tempo, você pode entrar mais tarde, mas acho, pelo cenário que ele pintou, pediu desculpa a todos vocês, mas eu acho que não vai ser possível ele entrar aqui. De qualquer forma, eu acho que o debate com os dois que a gente tem hoje aqui, todo mundo vai acompanhar, já é muito, muito representativo. Bom, indo diretamente, né, para o assunto de hoje. Quando a gente vai falar de moradia e direito à moradia, a gente está falando necessariamente da população mais pobre, né? Porque o direito à moradia para as classes mais ricas, a gente não precisa nem discutir, ela é uma realidade, né? Agora, para a população mais pobre do Brasil como um todo, a gente precisa discutir sobre isso, porque apesar de ser um direito constitucional, muitas vezes, a gente sabe disso, isso não é respeitado.
E por a gente estar falando da população mais pobre também do país, da nossa cidade também, a gente pode dizer isso, a gente está falando também do setor que é mais afetado por uma lógica neoliberal que tem se aprofundado nos últimos anos, com o governo Temer, mas deu um salto de qualidade a partir do governo Bolsonaro, né? Em diversas reuniões a gente tem falado sobre isso, né? Porque o que a gente está vendo é um desmonte do Estado no sentido, nas áreas em que atendem a população, né? E um endurecimento do Estado dos setores repressivos, né? Da área militar. Então, assim, é fortalecer o Estado para ser autoritário e repressivo e enfraquecer o Estado nas áreas que a gente mais necessita. E a questão da moradia está inserida aí. Né? Então, é muito sério isso que a gente está vivendo. Antes, a gente via, mesmo com vários problemas, medidas como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Né? Agora, apesar de serem iniciativas importantes e que a gente valoriza, são iniciativas também que não resolveram de forma estrutural os problemas do nosso país. Tanto não resolveram que a gente ainda é um país que tem mais casa vazia do que gente precisando de casa. Então, a gente vê a falta de vontade política em resolver as coisas. Está sobrando casa e a gente ainda vê pessoas morando na rua, não tendo o direito mais básico. As pessoas em situação de rua, a gente discutiu um pouco disso na reunião sobre Seguridade Social, vivem uma realidade de pouquíssimo suporte do Estado, com ações pouco integradas e pouco capazes de fato, mudar a situação dessas pessoas. São políticas assistencialistas pontuais, como eu disse, sem integração entre elas, e que não são capazes de subverter essa ordem. Mas quando a gente vai falar de moradia, a gente não fala só da população de rua, né? A gente tem poucos dados, de forma geral. É difícil a gente falar sobre vários assuntos, porque a gente tem difícil acesso aos números. Mas a gente tem visto um aumento perceptível no Farol, por exemplo, dos moradores de rua na nossa cidade. Mais pessoas pedindo ajuda no Farol, né? Isso tem a ver também com o desemprego, uma realidade muito triste. Mas, como eu falei, não são só as pessoas em situação de rua. Tem também as pessoas que têm casas, mas em situações bastante precárias. A gente tem também os bairros não regularizados, né? Depois, enfim, eu acho que o Renato vai entrar nisso, a Mara também. São centenas de bairros em São José dos Campos. Talvez a gente não tenha dimensão disso, mas quando você vai tentar fazer uma sistematização, ainda que com muita dificuldade, a gente vê que é um número muito grande. E para além de uma função, para a função social da moradia, muitas vezes essas comunidades, elas são fundamentais também na preservação do meio ambiente. Então, o banhado, os moradores que estão ali preservam aquela área com uma série de nascentes, né? São mais de 70, se não me engano. E a gente sabe que muitas vezes, quando não tem uma comunidade morando ali, uma área que deveria ser uma área de preservação ambiental, tem sim inserção de grandes empresas, né? E aí a gente sabe como que funciona. O MST, um dos maiores produtores de alimento orgânico, a gente precisa falar também sobre soberania alimentar e tudo mais, cumprem, como eu disse, um papel fundamental no nosso país. E São José dos Campos, que é uma cidade rica, tem uma arrecadação alta, são quase 3 bilhões anualmente, 2,8 bilhões de reais. Né? Tem pessoas de classe média alta. Por outro lado, tem também, como eu disse, esses bairros não regularizados, e ganhou a atenção do país e do mundo com uma tragédia como a do Pinheirinho, por exemplo, em 2012. Eu repito, uma tragédia de fato. Foram 5.000 famílias que foram colocadas para correr de forma pior do que animais, né? Assim, foi tirado para especulação imobiliária. Né? Para quem passa por ali, quem passa naquela avenida hoje, viver aquele bairro, né, que era um bairro, hoje é um terreno baldio, sem nada dentro, sem nenhuma função social, funcionando única e exclusivamente para especulação imobiliária. Né? E a gente sabe, o dono daquele terreno era o Najinarras, um cara que tem dívidas milionárias com o Estado, então uma área que poderia ser expropriada, né, para cumprir essa função, que já estava cumprindo essa função social, para legalizar isso,
enfim, a gente vê esse tipo de coisa. Então, a gente precisa falar de um Estado que funcione de forma adequada à realidade das pessoas, né? A discussão do IPTU progressivo, por exemplo. É inadmissível que uma pessoa que consiga uma casa parcelando a vida inteira pelo Minha Casa Minha Vida pague um IPTU que segue a mesma lógica das grandes empresas. Aliás, quando segue a mesma lógica? Porque a gente vê a GM, por exemplo, a multinacional norte-americana, que tem isenção de IPTU há anos, né? E sem contar várias outras empresas milionárias. Ou seja, aquela pessoa que tem essa dívida pagando a vida inteira, precisa pagar um valor, às vezes, muito alto, e os ricos, às vezes, nem são obrigados a pagar, né? Então, é uma lógica absurda. A gente tem condição, sim, de regularizar a situação da moradia em São José dos Campos. O último plano de moradia municipal é de 2010, fazem 10 anos. 2011, desculpa. Vai fazer 10 anos o ano que vem. Que apontam o déficit habitacional da nossa cidade e que, se você for colocar o tamanho da gravidade do problema e o investimento financeiro que seria necessário, é um investimento baixo. Tá? Resolver o problema de moradia da nossa cidade não é caro. O que falta é vontade política. O que falta é uma política governada, como eu disse, pelos que mais precisam. Uma política construída de baixo para cima. E é por isso que eu digo que essa plataforma ela é tão necessária, porque ela é construída dessa forma, e é esse projeto que a gente quer levar para as ruas e disputar a sociedade. A gente precisa mostrar as contradições que existem no governo municipal. A questão da moradia tem muita ligação com a prefeitura. A prefeitura é a instância de governo mais próxima da população. Então, ela conhece essas demandas. E, como eu disse, não, infelizmente, não existe essa prioridade aqui, mas é essa disputa que a gente quer fazer na sociedade. É essa disputa. Né? Em todas as áreas a gente coloca a desigualdade e a contradição, nessa não é diferente. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Quero agradecer de novo a participação de todo mundo. A gente já está com quase 30 pessoas. Estou muito feliz e quero ouvir vocês a partir de agora. É isso. Muito obrigada, Marina. Agora eu vou chamar a Mara, que é militante do MST, e você tem 10 minutos para falar e eu vou ficar controlando aqui pelo chat, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Marina. Obrigada, Renato, pelo Caleb estar aí, tinha já comentado com a Marina. Um beijão para a filhota da Marina aí, que mandou um coraçãozinho para mim. Estou feliz. E feliz de ver vocês, companheiros, tá? Entre amigos, entre conhecidos, clientes, companheiros de luta. Saudar também a todos e todas que sonham e não apenas sonham, mas constroem, acreditam numa sociedade onde as pessoas tenham abrigo, né? Onde as pessoas tenham aonde se proteger. Quando a gente fala de moradia, a gente logo vem à nossa cabeça abrigo, lugar para encostar a cabeça, um lugar para se aquecer, um lugar para dar conforto às pessoas que a gente ama. É um direito fundamental e não deveria ser tirado de nenhuma pessoa. Todos deveriam ter lugar para morar, lugar para receber os amigos e não ficar sendo torturado para no final do mês ter que pagar o aluguel, porque senão vai ter que ser despejado, vai ter que ser expulso. E nós sabemos que não existe em São José política pública para isso, nem para sem terra e nem para sem teto. Porque o sem-teto existe porque existe uma política excluidora, uma política que expulsa as pessoas, muitas vezes, com o intuito mesmo de encher as grandes cidades para ter
uma mão de obra barata, uma mão de obra explorada, que já veio do campo, né? Nós tivemos o êxodo rural, e até hoje não existe uma fixação da população rural. As pessoas não fixam o jovem, né? Aqui em São José mesmo é gravíssimo a questão de escolas infantil no campo. Pouca população que ainda sobrevivem à agricultura familiar, que produz alimento, que produz leite, que produz até mesmo animais de pequeno porte, ovos, estão sendo expulsos do campo porque não tem uma política pública de escoamento. Nós não temos lugar para escoar a produção, e a nossa comunidade, a Nova Esperança, teve isso muito claro no começo do mandato do prefeito, que foi a nossa escola ser fechada, né? A nossa escola Irmã Dorothy, até hoje. É muito triste a gente passar por lá e ver, e nunca fomos convidados para conversar. As crianças passam na perua escolar, passavam, né, antes da pandemia, em média 1h e 10 dentro de um transporte escolar para ir para a cidade. O que cria no coração dessas crianças? Ir morar na cidade, porque ficar dentro do ônibus é chato, né? Tem que manter a ordem, não pode conversar, né? O ônibus atola, enfim, todo um transtorno que vai criando a ideia na criança de que lá não é legal, porque a escola só tem na cidade. E aí também os jovens não têm política pública nenhuma para a periferia, quanto mais para a zona rural, né? Para manter o jovem, fixar o jovem na sua comunidade. Aí acontece os inchaços. Temos um problema muito grave na questão de todo o país, e não é diferente aqui em São José dos Campos, que das grandes áreas, grandes extensões que devem para os cofres públicos, né? Se a gente for ver, a nível nacional, tem mais ou menos 729 empresas que devem para os cofres públicos em torno de 200 milhões de reais, que daria só com dívida, né? Daria para assentar em torno de 6 mil famílias. Por que eu insisto na questão também de assentar? Porque tem muitas famílias que estão, além de sem teto, estão sem emprego. E são chamados, às vezes, até pelos governantes de sem futuro. Muito triste isso, né? Porque realmente o trabalho, a responsabilidade, o compromisso de trabalho causa no ser humano muita amargura, muito sofrimento, muita tristeza de não ter teto, não ter trabalho e não produzir seu próprio alimento. O Movimento Sem Terra tem em torno de 350, 400 mil famílias assentadas que produzem alimentos e com isso a família toda trabalha, tem teto, tem alimento. A gente tem que trazer esse debate para a população urbana desempregada, para desinchar também a questão urbana e ter opção para aqueles que querem continuar na zona urbana e ter o seu teto, o seu abrigo. Sou assentada há mais ou menos 21 anos aqui em São José dos Campos, no assentamento Nova Esperança 1, construí a minha família lá, e não tenho prazer nenhum em ir fazer a feira para infelizmente, é muito difícil ir fazer a feira. Por quê? Né?
é muito feliz a gente ir fazer a feira com o público, né, com as pessoas. Mas sair do assentamento, se locomover e chegar no ponto é muito triste para todas as famílias. Tem pessoas que vão de ônibus, não é o caso, não é só o caso de Nova Esperança, é o caso de São Francisco Xavier, que produz também, é o caso do Banhado, que a gente vê que transportam em carrinho de mão. Então, além da falta de moradia, da falta de política pública habitacional, existe aí toda um abandono geral em políticas públicas voltadas para os trabalhadores. Por isso, nós temos aí uma tarefa muito grande, pré-candidata Marina e nosso querido Renato também, nosso querido vereador, que vai nos ajudar aí no debate com a sociedade em relação a isso, e, se possível, com certeza seja, fiscalizar o poder público e propor propostas importantes lá para a gente mudar essa realidade, né? Eu acho que hoje o mais importante é esse debate do qual é a sociedade que queremos, qual é o modelo de reforma agrária que queremos. Não é uma reforma agrária apenas burguesa, só a distribuição de terra não vai resolver e não vai melhorar para todo mundo. Tem que melhorar para todos, não dá para melhorar só para uns, tem que melhorar para todos. E hoje é urgência nacional até a questão de alimentar, de segurança alimentar, de soberania alimentar, a gente escolher o que a gente come, e também São José, se tiver alguma catástrofe, ou como o caso dos caminhoneiros, a população que estiveram em greve, a população fica sem alimento, fica sem o abastecimento por conta de que não tem tantos produtores capazes da agricultura familiar de produzir alimentos. São a agricultura familiar que produz o alimento que a gente come, né? O Brasil produz praticamente... Aqui o estado de São Paulo, vou trazer aqui para a região de São Paulo, é cana, me perdoe, cana-de-açúcar, um pouco de carne bovina e um pouco de granjas e milho. Mas a gente não vive desses três, e soja, né? Apenas esses três, hortaliças, alimentos, agricultura familiar, os trabalhadores rurais, a população. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas, de novo, quero agradecer, estou vendo muitos jovens, eu acho que é importante, a gente está com uma juventude muito despreparada para este momento difícil que a gente está vivendo, e que a gente tem que conscientizar, conversar e explicar que a sobrevivência da humanidade depende da gente distribuir rendas, distribuir os bens, para a gente continuar cuidando da natureza e continuar cuidando dos recursos naturais que nós, principalmente nós aqui no Brasil, ainda temos. Obrigada, querida Jaqueline. Muito obrigada pela fala, Mara. Agora eu vou chamar o Renato do Banhado, e depois da fala dele a gente já vai fazer a abertura para as inscrições e intervenções aqui pelo chat mesmo. É só você mandar, me inscrevo, que eu anoto aqui e a gente faz a sequência, tá bom? E, Renato, 10 minutos. Depois você só me explica como que eu... Bom, boa noite, quero saudar todos os companheiros que estão aqui assistindo, saudar a Marina, pré-candidata a prefeita, saudar a Mara, que falou muito bem, saudar todo mundo que está aqui. No começo da fala, lá, na verdade, não sou líder comunitário, né? A gente tem uma comissão de moradores coletiva que funciona muito bem. O seu Davi, que é um dos mais antigos lá da comunidade, que inclusive travou várias lutas até antes mesmo de eu nascer, e aí a gente se soma com a experiência dele e de outros companheiros também mais velhos nessa luta, para a gente dar continuidade nessa luta importante que é por moradia.
O Banhado, para quem não sabe, tem mais de 100 anos, inclusive teve uma festa no ano passado, antes da pandemia, deixa claro isso, que chegou um pico de 2.000 pessoas, onde todo mundo da cidade conhece o Banhado, ainda que exista muitas opiniões contrárias ao Banhado. O Banhado, hoje, é preservado por conta dos moradores que moram lá, e também é cuidado justamente para isso. Alô? Estão me ouvindo? Sim, tô... Que parou aqui, enfim. Continuando. Então, assim, a nossa luta do Banhado é também uma referência, inclusive a gente também tem muita referência fora. Hoje, o Banhado tem condições de plantio, as moradias que estão lá hoje, muitas delas, né, foi vindo de famílias e famílias e de gerações em gerações. E assim a gente começou a perceber o seguinte: ali era um bairro, é um bairro muito bonito para que se faça alguma coisa para o trabalhador. E aí começaram os ataques da prefeitura, onde a prefeitura inventou uma via, inventou um parque, teve trem-bala, teve tudo. O trem-bala na época era inviável, né? E depois teve a questão da via, que começou custando um valor, e depois, no final dela, era quase o dobro do valor. E aí depois tem a questão do parque também, do Banhado, enfim. Mas nenhuma dessas propostas atendia à regulação fundiária. Hoje, na sua maioria lá, muitos querem permanecer morando. Inclusive, a gente tem um projeto pioneiro que chama o Plano Popular de Regulação Fundiária. A gente conseguiu construir junto com faculdade, junto com vários apoiadores e, acima de tudo, a participação dos moradores. Os moradores opinou em tudo, porque nada melhor saber que os próprios moradores. E é um plano, é um projeto que pode vir para a cidade toda. Hoje, a cidade não tem um programa habitacional. O que a cidade faz hoje é pagar aluguel social, sendo para que essas pessoas que recebem o aluguel social foi tirado de algum lugar. Então, além de não ter uma política habitacional na cidade, de regulação fundiária, ainda tem uma política de despejo, de retirada de moradias, e não tem nada concreto que, de fato, essas pessoas que estão sem a moradia tenham alguma perspectiva de moradia, porque não tem. Tem uma piada dentro de vários movimentos que, quando seu filho nasce, tem que inscrever ele na fila da casinha. Quem sabe, antes dele morrer, ele consegue ser contemplado nesses projetos que não funcionam. E a nossa luta hoje, junto com, inclusive, com vários companheiros do MTST, né, que não esteve presente aqui hoje, mas eu acho que deve ter alguém que conheça, funciona. Por que hoje? Como a própria a pré-candidata Marina falou, distribuição de comida boa, de qualidade, é um plano do MST, que inclusive ocupou áreas que não cumpriam função social e a tornou cumpridora de função social. E além disso, combate a questão da crise econômica, que as pessoas que estão dentro desses lugares não têm, eles conseguem tirar sua renda da própria terra. E na questão da moradia urbana, não funciona muito diferente. O Banhado, por exemplo, tem como fazer agricultura familiar, financiamento... como é que fala? Não é financiamento coletivo, economia coletiva e tudo mais. E diversos bairros de São José, que hoje não estão regularizados, que hoje esperam que regularize, também tem essa condição. E a prefeitura nunca teve intenção nenhuma, e tem que haver um projeto concreto disso, onde há possibilidade de ter agricultura familiar, onde a pessoa que quer ter a terra para poder produzir na terra, tem essa oportunidade, e tem investimento nessa área, porque vai trazer benefício para a cidade, onde o alimento vai ficar mais barato, onde a pessoa que produz o alimento não vai ficar desempregada, porque a crise econômica, desde muito tempo, 2008, que começou a se agravar ainda mais, veio trazendo de milhares e milhares de desempregados e milhares sem teto. Porque a pessoa fica desempregada, ela paga aluguel, que é caro nessa cidade, ela perde o seu emprego e perde sua casa consequentemente. E não tem o que se faz. E agora, com essa onda de despejo, que tinha um decreto até dia 1º de julho, que, se não me engano, não foi prorrogado, despejo em massa, tanto em quem paga aluguel, tanto quem mora em ocupação, em qualquer lugar, inclusive na MST, lá em Minas. Então, essas pessoas que foram despejadas, com exceção de quem paga aluguel, estava cumprindo sua função social naquela terra. E quem paga aluguel não tem opção. E hoje, por exemplo, 9,3% da população do Brasil inteiro não está nem tem condição de pagar aluguel e nem está em nenhum tipo de ocupação e não tem uma casa própria, quer dizer, mora na rua. E aí, se você incluir a quantidade de ocupação que hoje tem, de terras que não cumprem função social, aí você pega a ocupação urbana, nossa, dá muito mais. Então, se cada meia ou muito mais. Então, ninguém hoje tem
de fato, uma opção de moradia. E os programas de diversos governos não atendem essa questão da moradia. Então, um plano popular nosso, lá do Banhado, que pode servir a exemplo para todos os bairros de São José, porque são várias fases. Não é uma fase só, por exemplo, de bairro regular e regularização, não, de jeito nenhum. Ele pega a fase final, por exemplo. Você pega o Canindu hoje, que está muitos e muitos anos lá sem regularizar, e pega, por exemplo, um outro bairro que está para ser regularizado, ou que quer regularizar, que é o Banhado. Os problemas são os mesmos. No Banhado você não pode ampliar, não pode reformar. No Canindu, se eu não me engano, tem que ter um monte de burocracia para se conseguir. E aí você pegava o Rio Comprido, que faz divisa com São José, Jacareí, também a mesma coisa. E a diferença é que em alguns lugares houve êxitos justamente por essa proposta do movimento, proposta que o movimento propõe para a cidade. É que, infelizmente, os governos que passaram não deram a visibilidade necessária para isso. Então, assim, e agora com a crise da pandemia, que a pandemia avança desenfreadamente, agora eles colocam que está tudo bem, apenas use máscara. Na verdade, a gente sabe que os números vêm aumentando a cada dia ou se mantendo. E o fato de, às vezes, diminuir um pouquinho não quer dizer que é uma melhora, não é uma melhora. Sei lá, sabe lá quando vai ter uma cura para essa pandemia? Ainda mais pessoas vão ficar sem moradia. Então, a projeção de pessoas que vão ficar sem moradia é muito maior do que a projeção de moradias. Que a projeção de moradias para esse ano era de 60 mil, que é muito pouco pela porcentagem de pessoas que não têm onde morar. E baixou para 26 mil, quer dizer, baixou mais da metade. E isso é uma projeção, não se começou a fazer a moradia. Então, esse número pode baixar ainda mais, porque o corte do orçamento em habitação vem se corroendo. E o corte é quase a metade a diferença. Se a projeção é de 1 bilhão e 400 mil, se não me engano, hoje está em 760 milhões. Qual é o impacto que isso dá em construção de novas moradias? Então, se você regulariza os bairros irregulares com condições de regularização, inclusive com plano popular de regularização, fica muito mais barato, porque as casas já estão no lugar, já estão delimitadas, a pessoa tem a escolha, né? A pessoa quer morar ali, por isso que está ali, por isso que não sai e não vai sair. Então, assim, é muito mais barato. O plano popular nosso de regulação fundiária fica 1/3 do valor, por exemplo, se retirasse a gente de lá, por exemplo. Isso numa projeção agora, porque tem valorização, tem preço de material, tem licitação, e ninguém tem um controle de licitação, tem tudo isso. Então, o remover o despejo também promove muito gasto. E também pode promover corrupção, porque não tem controle de quanto se gasta. Então, como é que vai fazer? Como é que sabe? Ou quem sabe tem que procurar muito para saber. Então, assim, um plano concreto e real de regulação fundiária é necessário em qualquer lugar, em qualquer prefeitura, e em São José especialmente, que é a maior cidade do Vale do Paraíba, que tudo que acontece aqui puxa para o Vale. Por exemplo, a pandemia. O número de mortos é puxado por São José, por conta justamente de ter voltado para a fase amarela. Aí existe uma crítica, o povo precisa trabalhar. Não, o povo precisa de dinheiro para viver. Se até hoje o governo, aliás, se na pandemia o governo teve condição de pagar o auxílio emergencial, para onde ia esse dinheiro antes de pagar o auxílio emergencial? Muitas pessoas, inclusive, infelizmente, não conseguiu receber, infelizmente. E esse auxílio tem que se manter. Onde eu moro, muita gente depende exclusivamente desse auxílio, porque senão tem mais de 2 filhos, não tem trabalho, porque o desemprego é muito grande, tem a questão do preconceito, porque mora em ocupação, então, se mora na periferia, não pode, não é que não pode. A pessoa, não, depois eu te ligo. Então, assim, são muitas diversidades que vêm ocorrendo, que esse auxílio seria de suma importância ser mantido até o fim do ano, inclusive pelo menos com o valor integral que estava, não que vai ser colocado em vigor agora, que está entrando em vigor, e que controlasse de fato a pandemia. Porque botar as pessoas na rua, olha, a quantidade de pessoas que faz a entrega por aplicativo é imenso. Eu estou fugindo um pouquinho do termo de moradia, mas muitas pessoas que trabalham com aplicativo moram na periferia porque foi mandado embora do antigo emprego. E aí tem que lutar pela tua casa. E aqueles que pagam aluguel, então, muitos deles são despejados, tem que procurar outro lugar. E como é que procura outro lugar? Como é que consegue crédito com a pessoa que ele vai procurar para alugar? Porque ele não tem emprego, foi mandado embora, saiu de uma casa e trabalha por aplicativo. E vai chegar num lugar, quero alugar essa casa. Mas o que você faz? Eu trabalho por aplicativo, que não tem direito a nenhum, é precário, e que a grande mídia, principalmente, coloca como caridade dar algo de comer para eles.
É um direito eles têm que ter, um direito real, um aumento na questão de ganhos. E aí entra todo num contexto. Então, a questão da moradia é no contexto geral da coisa. Porque quando a pessoa não tem a moradia, todo o resto já fica prejudicado. Prejudicado no dia a dia, acordar cedo, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, o que ele pode ou não fazer. Então, ele acorda já pensando, poxa, eu vou ter onde morar? Então, assim, é muito ruim isso. E a prefeitura, a gente estamos aqui justamente colocando a nossa pré-candidatura para poder fomentar, para poder levar essa discussão a cabo na questão da prefeitura. Levar a cabo, fiscalizar e apresentar propostas reais e viáveis para o movimento, onde as pessoas têm um plano, que elas possam participar da construção desse plano de regulação fundiária naquele bairro e que tenha, de fato, novas construções de moradia. Porque, senão, a gente vai chegar num momento onde a questão de moradia vai ser tão precária que você já vê o aumento exponencial de moradores de rua. É muita coisa que aumentou de lá para cá. Isso é fruto da crise econômica. E esse é fruto da crise econômica, a pessoa que a moradia hoje é muito caro. E muitas empresas exploram isso das pessoas. Então, o cara vai lá, financia um apartamento, ele vai pagar a vida inteira e vai talvez ficar de herança para o filho dele pagar ainda. Não é uma herança que é dele, ele vai ter que pagar a herança que ele tem. E sem contar a questão da herança e tal, que entra numa outra discussão. Tem bairro de São José, que é o Morro do Regaço, é o Cidade de Deus, que, por exemplo, as pessoas saíram da sua casa, foram tiradas das suas casas para pagar outra casa. Então, ele foi obrigado a pagar outra casa. E não tem nem o documento da casa. Então, assim, não é dela a casa ainda. E fora que é uma área insalubre, que a pessoa não pode fazer nada com aquela casa. Então, tem vários problemas. Você pega também ali na questão da Zona Norte, o Boa Vista, a parte de baixo do Boa Vista, para a gente Boa Vista. A qualidade do material que usaram muito ruim, a condição de vida já piorou muito, e fora que também a pessoa passa o mesmo problema. Não é uma área regularizada. Não é uma área regularizada. É uma área insalubre ali, do jeito que fizeram. Tinha que ter feito de outra forma. Então, um plano de construção de novas casas, não para aqueles que moram nos bairros regulares, mas para quem paga aluguel, é necessário. E esse plano pode contemplar tanto a regularização como a questão de novas construções da questão do aluguel e a questão dos impostos, porque o imposto tem que condizer com a questão da renda. Hoje, o Minha Casa Minha Vida 1 é para aquelas baixa renda. E aí, o que a Mara falou, acho que a Marina falou, que o IPTU é caríssimo. Então, o IPTU tem que ser condizente com a questão da pessoa, com a necessidade da pessoa. Se a pessoa está inscrita num programa habitacional, que ela não tem uma casa e ela conseguiu uma casa popular, o preço do IPTU tem que ser popular, porque a pessoa provavelmente não deve ter emprego. E a prefeitura teria que fazer um levantamento disso. A gente tem que fazer um levantamento de quanto ganha. Então, o plano abrange todas essas discussões, todas. Desde quanto ganha, se está empregado, tudo isso. E qual é a condição? E o IPTU, se é um IPTU social. Na verdade, o IPTU de todo mundo tinha que ser uma questão mais simbólica, porque hoje, com as privatizações, você tem que pressionar a questão do IPTU. Então, a moradia, de certa forma, é ligada a tudo. Então, se você privatiza, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Como é que faz? Aumenta o IPTU, por exemplo. Se você privatiza, ainda precariza o trabalho, né? o serviço prestado. E muitas outras coisas, a questão do lucro, etc. Para não fugir muito da questão de moradia. E sim, para finalizar, eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu acho que ainda tenho 3 minutos, aí a companheira Jaqueline coloca aqui no escrito, para mim saber se falta isso mesmo. A questão do Pinheirinho. A questão do Pinheirinho foi trágico, foi de forma arbitrária, onde haveria uma reunião posterior, antes, né, depois daquela remoção, então não poderia ter acontecido aquilo. Fora que a Dona Ginarras, que deve provavelmente bilhões, com B, em impostos para a prefeitura e talvez para o governo, e etc, etc. E foi removida para, assim, qualquer forma de remoção, de despejo, é da pior forma possível. Não existe um jeito bonito de fazer isso. Não existe. E não pode acontecer isso. Foi feito, sim, de modo mais truculento que pode imaginar, para poder satisfazer a vontade, porque, na verdade, foi de forma arbitrária. Toda do despejo do Benin foi de forma arbitrária. E justamente para poder colocar em questão o que o movimento constrói. O que o movimento constrói é, de fato, planos populares com todo mundo para a cidade. E aí, aquele despejo em específico, naquele momento, do Pinheirinho, foi justamente para desqualificar a discussão de moradia. Tanto é que o Pinheirinho saiu, né? Tiraram o Pinheirinho à força, usaram de truculência absurda, morreu pessoa, queimaram casa, e é o que falou, está sendo usado para especulação imobiliária. Agora é bom de fazer casa lá, segundo um dado que saiu. Na época não era. Como assim? No Banhado, também, será que se um dia eles conseguirem nos tirar de lá, porque eu acho muito difícil, que a gente vai resistir lá até o fim,
Será que lá também vai ser bom para morar depois? Será que vamos ter residenciais que custam 2 milhões cada um? Porque, ou o nome que eles inventaram lá atrás, Boulevard Banhado, algo contemplativo, para poder desqualificar a discussão do movimento? É justamente por isso. Então, depois que aconteceu aquilo com o Pinheirinho, pode ver que o índice de investimento em habitação caiu, porque as pessoas ficaram desacreditadas disso. Falaram, não dá para fazer isso. Na verdade, é uma necessidade isso hoje, principalmente com a pressão da crise econômica e do avanço da pandemia, que não vai acabar tão cedo. É a questão de moradia. É a luta por moradia e proposta de moradia. E não só isso. Bairros irregulares de São José, há quantos anos vários bairros são irregulares? O Taquari, pessoas que precisam fazer coisas em suas casas, está lá daquele jeito e não tem uma proposta nenhuma. Eles falam que é núcleo congelado, então se o cara quiser arrumar uma casa dele, ele quer permanecer lá, ele quer arrumar a casa dele, ele não pode, porque núcleo congelado, a prefeitura não deixa, não pode. Já é caro e você não pode. O Banhado, quantas pessoas moram lá muitos e muitos anos? O nosso companheiro Davi, que é o mais antigo líder comunitário, mora 58 anos lá, e ele não pode reformar a casa dele, ele não pode. Quer dizer, nem uma política pessoal de melhoria de habitação não pode, porque é núcleo congelado. E você pega, boa parte da cidade tem restrições absurdas com relação a isso, porque existe um interesse econômico naquele lugar. E aí você criam regras para poder combater e conter o avanço da luta por moradia e também da discussão por moradia necessária para poder substituir por exemplo, moradias populares com péssima qualidade, superfaturada e com mínima construção. É muito e muito tempo. Então, você vai nos predinhos, por exemplo, do Putin, pergunta para o morador lá, quantos anos você esperou para ser contemplado? 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. É isso. E aí, 15, 20 anos no lugar, te dá identidade. Por exemplo, se você morar aqui 20 anos no lugar, te dá uso campeão extraordinário do lugar. Imagina, você ficar 20 anos pagando aluguel ou morando na rua, porque o preço que está o aluguel. E é isso, companheiros, é isso. A gente põe nossa candidatura aqui, eu sou Renato do Banhado, justamente para colocar e debater e lutar por essas questões específicas de moradia. E ter um plano real de moradia popular, de habitação na cidade, que envolve tudo isso. Muito obrigada, Renato, pela sua fala. Agora a gente vai ter um momento de inscrições pelo chat mesmo, é só você mandar a mensagem no chat, eu anoto aqui e vocês podem fazer a sua intervenção. Vai ser 3 minutos por pessoa, um tempo limite de 20. E é isso. Quem quiser falar, por favor, só mandar aqui, tá bom? A Poliana se inscreveu aqui. Camarada, você tem 13 minutos para falar. Eu peço, por favor, que preste atenção no chat, que eu estou controlando o tempo aqui para correr de acordo, tá bom? Pode falar. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Parabéns aí pelas apresentações muito reais da vida, né, das pessoas, dos trabalhadores aqui da nossa cidade. Eu atendendo a população no dia a dia no serviço público, a gente ouve muito, né? Leva-se mais de 10 anos para se conseguir, tem gente esperando há 15, 20 anos o sorteio de uma casa aqui em São Paulo. Assistência Tá falhando, viu, companheiro? social, a pessoa tem que ter uma certa renda. Então, para se inscrever na cesta social, você tem uma certa renda. E quem é que tem uma renda hoje, né? Um emprego que não se mantém por causa da rotatividade do emprego aqui na cidade, né? Muito desemprego. E quando as pessoas conseguem a casa, tem mulheres com dívidas grandes, porque elas vão morar e tem que pagar condomínio do local, né? Então, elas têm que ter despesa com condomínio, a água, a energia, o gás e sem emprego, né? Então, tem famílias devendo horrores de condomínio nesses programas habitacionais, uma realidade que contam também, né? O ônibus demora para chegar nesses bairros distantes, onde se tem esses condomínios populares. As casas, elas são construídas independente do número de pessoas. Então, fornece a mesma casa para a família, para uma família de 4 pessoas e para uma família de 10 pessoas. No Pinheirinho, por exemplo, quem conhece lá, quando chove,
é muito difícil lá no Novo Pinheirinho, né? É uma enxurrada de água naquelas, como que chama aquilo? Na calçada, né? Na guia, que é impossível sair de casa, né? Como que fica pessoas com deficiência, idosos, para se locomover ali no dia de chuva. Então, assim, é uma concessão sem qualidade, como já colocaram, né? Então, tem que ter uma avaliação da população. Quem recebeu essas casas tem que ter como opinar, como criticar, tem que levantar os problemas que aparecem dessas famílias. Não é só entregar a prefeitura virar as costas, né? O contexto dificulta muito a participação social das pessoas. Então, para os idosos, é longe de uma casa dos idosos, para uma criança é longe de um parque, não tem outros acessos de lazer, é distante de tudo, até para manter o convívio familiar, porque você fornece uma casa super distante para a família, longe de todos os outros familiares, para poder se reunir, né? Então, interfere até nas condições de você encontrar a sua família, se reunir no final de semana, porque o ônibus também é muito caro, e pagar o ônibus vai significar tirar do pão e do leite, muitas vezes, né? Longe do postinho de saúde, longe do CRAS, da assistência social, longe de tudo. É longe até para se levar um currículo. Então, assim, a concessão faz tempo que não se tem, acho que faz tempo que não tem um sorteio dessas casas de programas habitacionais aqui, e a concessão, ela não é uma concessão de qualidade. Então, precisa se ouvir essa população, né? Ter um acompanhamento, uma avaliação, não é só conceder e abandonar as famílias sem mais nada, né? Sem nenhum outro, sem nenhum outro acesso, nenhum outro tipo de benefício, nenhum outro tipo de programas sociais que de fato protejam as famílias. Obrigada, gente. Muito obrigada, Poliana, pela sua fala. Agora, antes da próxima pessoa falar, eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera para a gente realizar um momento de print para fazer a presença aqui de todo mundo. O camarada vai estar realizando. Então, quem conseguir abrir a câmera, por favor. Abre também. Aí, camarada, quando você tirar o print, me avisa aqui, por favor, para dar continuidade. Prontinho, obrigada. Agora, a próxima pessoa a falar é o Cálice. Você tem 3 minutos para concluir sua fala. Boa noite. Os camaradas conseguem me escutar bem? Camarada Jaqueline, meu microfone está funcionando bem? Tá bem, sim. Então, camaradas, meu nome é Calif, eu sou da UJC, né? Primeiro, eu agradecer a presença dos camaradas do MST e do MTST. É uma honra estar construindo com vocês. E o pessoal costuma falar que os comunistas da esquerda odeiam a família tradicional, né? Quando, na verdade, a gente está construindo exatamente a base da família, que é a moradia. E não existe família sem moradia, né? Então, essa discussão é muito, muito pertinente. Obrigado também à Marina, né, por estar trazendo essa plataforma tão especial para a gente. E dizer que terra é para quem nela mora e quem nela trabalha, né? E trazer um tema pertinente, que é importante para a juventude negra, que eu também sou militante do Coletivo Palmares, sobre racismo ambiental, né, que é o resultado prático do racismo institucional e estruturante, onde coloca parte da população negra nos locais onde a moradia ela não é de qualidade, onde não tem a presença do Estado, onde não tem saneamento básico, onde não tem acesso à saúde e educação. E quando se fala sobre moradia e população negra, a gente não está falando só sobre adquirir moradia, né? A gente está falando sobre adquirir moradia de qualidade. E é sobre isso, é sobre ver olhar para o futuro com uma perspectiva onde todos tenham moradia, onde todos tenham o direito de constituir suas famílias em locais de qualidade e em locais onde todos possam ter contato com educação, com cultura, com saúde, e é sobre isso. E novamente agradecer, né, aos camaradas pela
plataforma e dizer que a gente tem que continuar na luta, porque as pessoas costumam falar que a política institucional é branca, né? Ela é embranquecida, e quando, na verdade, a esquerda não é o que a gente, não é a instituição, a esquerda são esses movimentos que estão indo atrás dessas lutas tão essenciais para o futuro do Brasil. E é isso, dizer que também o MST e o MTST são um dos movimentos mais antirracistas que eu conheço, porque eles constroem a realidade material necessária para emancipar a população negra. E é isso, camaradas, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada pela contribuição, Calif. E Joéder, pode falar já. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. É o seguinte, a questão da terra e da moradia estão interligadas, é algo histórico no Brasil. Desde a segunda vinda dos portugueses para cá, 1530, quando eles vêm com intenção colonizadora mesmo, e divide o Brasil em grandes latifúndios, que é aquilo que a gente conhece como capitanias hereditárias, e aquilo permanece até hoje. Se você pegar a divisão de terra no Brasil, é uma capitania hereditária com alguns ajustes. E esses ajustes só foram possíveis pela pressão popular. Movimentos como o dos sem terra são fundamentais, porque senão não teria mudado nem isso. O movimento do sem terra é tão importante que a mídia demoniza tanto eles. Tamanha a importância desse movimento. A reforma agrária no Brasil nunca foi feita. E aqui eu não estou falando nem de desenvolvimento socialista, nem de nada relacionado à esquerda. Você não consegue desenvolvimento capitalista sem reforma agrária. Nenhum país conseguiu desenvolver a sua economia dentro do capitalismo sem fazer a reforma agrária. Por exemplo, aqui no Brasil a gente assistia muito aqueles filmes de Velho Oeste, aqueles tiroteios, toda aquela questão social lá. O que é os filmes de Velho Oeste? É a reforma agrária dos Estados Unidos. É as pessoas adentrando aquele território e pegando terra. Não dá para desenvolver sem isso. Isso é algo que permeia a nossa história. E como o Brasil não fez, isso é uma agenda lá do século XVIII, do século XIX, hoje só a reforma agrária já não é mais suficiente. Ou seja, ela já se tornou algo até anacrônico. Eu preciso fazer reforma agrária e preciso levar infraestrutura. E aí tem duas coisas. Quando a gente fala de construtoras, tem um lado que ela terroriza a população brasileira, que é uma questão interna, e aí a gente resolve com pressão popular, com luta, e tem um outro lado que é a destruição dessas empresas pela Lava Jato. Esse primeiro lado é um lado danoso à população, e o segundo lado também. O Brasil tem quase nada de uma indústria interna, e a indústria da construção civil é uma das pequenas áreas da economia que a gente dominava e que a gente exportava. E a Lava Jato destruiu isso. Então, esse assunto, quando se fala de moradia, de terra, é algo que vai permear a nossa história. E para essa estrutura de vida que a gente escolheu ter hoje, como sociedade humana, casa não é um bem apenas. Claro, é um bem, você adquire a base do capitalismo, uma das bases é a propriedade privada, mas não existe cidadania sem moradia. Dentro dessa estrutura social que temos hoje é impossível. Se você não tem moradia, a sua cidadania é quase inexistente. Porque você vai ter uma vida tão envolvida numa série de fatores que você não tem onde descansar, você não tem um endereço, você não consegue ter uma paz de espírito. Ou seja, a casa ela está ligada à sua vida material, mas à sua condição de vida subjetiva, você se entender como ser humano. Então, quando você vê movimentos como foi muito bem dito aí, seja no Banhado, seja o MST, as pessoas estão lutando tanto por uma vida material digna, mas também por uma vida subjetiva, a vida da utopia, conseguir criar, conseguir pensar, conseguir se identificar como ser humano dentro desse contexto. E no Brasil isso foi quase que proibido. Depois das capitanias hereditárias, com o fim da escravidão, a gente tem aquilo que se conhece como higienização social. Eu pego os escravos, os colonos da Europa que começaram a chegar, num primeiro momento eles ficam nos centros, porque a classe média, a burguesia da época precisava daqueles serviços, e depois eles foram segregados às periferias, aos morros cariocas, às periferias aqui em São Paulo, e
sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de pensamento urbanístico, basicamente um depósito de gente. Se pensarmos as periferias das grandes cidades, e São José é uma delas, é um depósito de gente, que serve para manter a cidade funcionando e de noite volta para a senzala. Basicamente, esse é o sentido da periferia, como se fosse uma senzala moderna. E São José dos Campos não foge a esse contexto histórico. Se a gente pegar as histórias dos bairros aqui, é uma grilagem de terra absurda. Por exemplo, o bairro que eu moro no segundo ou no terceiro bairro maior da cidade, que é o Galo Branco. Tudo isso aqui foi grilado. Você pega a Zona Leste inteira aqui, foram vendendo e fazendo fortunas sem a mínima condição legal. Simplesmente foram vendendo. O Galo Branco, isso muito antes do Pinheirinho, ele quase foi um Pinheirinho. Chegou uma época que eles queriam desalojar os moradores aqui. Só não conseguiram porque houve uma mobilização, o bairro já era bem grande, a repercussão ia ser quase impossível você tirar a quantidade de moradores da época. Tamanha maluquice como São José foi crescendo. Dentro disso, só para resumir tudo isso e concluir, esse planejamento urbanístico não existe quase na história do Brasil. Foi se crescendo quase que, vamos dizer assim, magicamente, sem o mínimo controle, sem o mínimo planejamento. E hoje, você tem a questão da especulação, pegar as melhores terras, você está tendo um evento que a classe média está achando muito interessante, que é construir a margem das rodovias em áreas com árvores, com bosques e por aí afora. Por quê? É um novo formato da sociedade, eu não quero ter contato. Então, a questão da terra, a questão da moradia, na história do Brasil, e São José, isso é muito visível, vai passar pela questão da concentração dessa terra, do acesso ao ganho em cima dessa terra, e para mudar isso, eu não vejo outra solução que não seja a pressão popular, a mobilização popular, bater mesmo. Sem isso, não vamos conseguir mudar essa lógica de concentração de renda, essa lógica de monocultura, vamos plantar soja, o Brasil vai ser o país onde a soja vai permear de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, é soja. Hoje sabe-se que 70% a 80%, dependendo do instituto que você pesquisa, da alimentação que comemos vem do pequeno produtor. Então, a gente precisa, de uma certa forma, ampliar essa discussão, contextualizar historicamente, mostrar para o povo por que ele vive nesse barraco miserável, por que ele tem que sair daquela periferia que é uma senzala moderna e vir até o centro para fazer o centro funcionar e depois volta a ser segregado. O coronavírus nos deu uma oportunidade muito interessante, que é ver a importância da periferia. Basicamente, a periferia quase não fez quarentena. É impossível fazer quarentena na periferia. As pessoas não têm condições para fazer. Então, a periferia, com toda essa divisão, essa segregação geográfica, ela saía e fazia o mundo rodar, para que a classe média pudesse ter quarentena. Esse é o mundo maluco, a sociedade maluca que acaba sendo obscurantizada dentro de todo esse problema de moradia e da distribuição de terra no Brasil, que se tornou algo historicamente bizarro. E para encerrar, Rousseau tem uma frase muito interessante, ele diz: a primeira pessoa que cercou uma grande área de terra e roubou, e não houve ninguém que fosse lá e falasse, isso é um roubo. Ou seja, parece que é normal uma única pessoa ter um mundaréu de terra. Parece que é uma coisa divina, parece que sempre foi assim. Não, é apenas um roubo do processo colonizador, principalmente aqui na América Latina. Basicamente isso. E a mobilização popular, e a pressão popular, e a exposição desse roubo leva as pessoas a se conscientizarem. As pessoas vão começar a questionar, mas por quê? Por quê? Por que eu tenho que ter o Byron Maggi lá, que é conhecido como o rei da soja, com metade de um estado? Por quê? Por que ele pode? E por que eu vou ter que ter pessoas morando na rua que não podem ter uma terra para plantar? Então, essa discussão precisa permear a história e permear toda essa contextualização de roubo da terra do Brasil. Agradeço aí, muito obrigado, tá?
Obrigada pela fala, Joéder. Agora é o camarada Lucas Monteiro. Oi, boa noite. Meu nome é Lucas, sou professor na rede pública de São José e também estou na construção do núcleo socialista do PSOL daqui de São José dos Campos. E fiquei pensando, acho que as falas que me antecederam também ajudaram muito a refletir sobre alguns exemplos que o Renato do Banhado deu, que fazem a gente pensar sobre a relação entre como a moradia ela agrega todos os contextos, problemas, contradições da cidade da capitalista, né? Como que a relação entre, por exemplo, o Banhado com um bairro com todas as dificuldades, né, de falta de regularização e tudo mais que enfrenta, mais localizado no centro, pressionado economicamente, uma pressão econômica muito forte dos especuladores, né, aqui na cidade, e como isso é uma periferia no centro, e como isso desafia a lógica de como as cidades se organizam, né. O Joéder colocou que nunca teve um planejamento urbanístico no Brasil, e São José não se insere nisso, mas, na verdade, porque o que se tem de planejamento na sociedade que a gente vive, principalmente com toda essa história que o Joéder colocou também do Brasil, é o planejamento do que é mais lucrativo para o capital, né? A gente vê uma condição tão básica como a moradia, né? Uma necessidade tão básica para o ser humano, ser colocada sempre a partir do valor de troca que aquela casa tem, de como aumentar esse valor cada vez mais, né? E essa pauta ela tem que ser disputada como uma pauta de cada vez mais da maioria, né? Existe toda a questão de marginalização, perseguição ideológica dos movimentos, como o do MST, do MTST, das próprios movimentos periféricos, né, como foi colocado, e acho que a gente tem que disputar essa pauta como uma disputa ideológica, né, contra a extrema-direita, principalmente, mas com todo o conjunto da sociedade, porque a luta pela moradia, ela, né, como foi colocado, ela passa por várias outras lutas que têm a ver com o direito à cidade, com a questão ambiental e com a questão de como, inclusive, as opressões estruturais se manifestam nesse contexto específico, né? O Califico até colocou sobre a questão do racismo ambiental, e isso é extremamente importante da gente refletir como uma pauta de disputa para reivindicar, né, o quanto reivindicar bastante esses movimentos que são extremamente importantes aí para a esquerda. E, enfim, eu acho que tem até uma frase que eu vi esses dias, né, a gente acompanhou esses tempos o despejo que o Zema estava fazendo num quilombo lá em Minas Gerais, e daí com toda a sensibilização sobre isso, eu vi uma frase esses dias que me colocou para refletir sobre essa questão da disputa ideológica, que era sobre, se você hoje não tivesse mais o seu salário, você continuaria conseguindo morar onde você mora, continuaria manter o seu aluguel, você depende de aluguel, então, nisso, se você dependeria, você é um sem teto, né? Acho que, apesar de a gente ter que refletir sobre todas as escalas de desafios e contradições que cada movimento e cada pessoa enfrentam em diferentes realidades da cidade, é importante a gente colocar isso como uma pauta central de toda a esquerda, né? Porque é uma luta da maioria, e acho que e nesse processo, essas propostas de transição que a gente precisa ter para uma cidade são extremamente importantes para a gente ter uma disputa estratégica em relação a esse tema, em relação a tudo que envolve esse tema, né? Tudo que envolve o direito à cidade, por uma cidade para todos. É isso que eu fiquei refletindo, pensando nessa questão ambiental e pensando sobre como a gente trabalha essas propostas, né, foram trazidas pelos palestrantes que fizeram falas aí muito boas. É isso. Obrigada pela fala, camarada. Agora o Anderson pode falar. Oi, gente, dá para me ouvir certinho? Sim. Então, gente, eu queria mais complementar a fala do pessoal que já falou aqui, já falou muito bem sobre as políticas que estão sendo adotadas em São José para os moradores de rua, nesse frio, nesse tempo de pandemia,
sobre as pessoas que antes dependiam de um trabalho e agora na pandemia estão sendo precarizadas pela falta de trabalho também. Eu, como costumo andar muito por São José, eu percebo que um número de pessoas em semáforos, sabe, vendendo doces, vendendo bala para conseguir algum sustento, ou até mesmo pedindo dinheiro para ter um sustento para levar para dentro de casa, aumentou muito. Antes você encontrava uma, duas pessoas em cada saída da semana que você antes fazia. Agora, toda vez que você sai em cada semáforo, pelo menos você encontra uma ou duas se ajudando no semáforo. Isso é bem alarmante para a nossa cidade, porque mostra realmente que o nosso prefeito, o querido Felício, né, que ele não está se preocupando com a vida das pessoas que carecem, precisam de dinheiro nesse momento de pandemia. Que ele sim, tipo, não quer saber, só está preocupado com o pessoal que tem muito dinheiro e vai perdoando eles. E esse pessoal que está precisando de dinheiro para manter sua casa, que está precisando de dinheiro para, sabe, continuar a sua vida, ele esquece totalmente dessas pessoas. Ele não lembra dessa parte da população, que é a maior parte da população em São José. Eu me vejo num estado de privilégio perante a muitas pessoas, por eu morar também no Jardim das Indústrias e tudo mais, mas eu também me coloco num papel social, como eu quero participar muito de política, quero me inscrever para o ramo da política, no papel de outras pessoas, sabe? Como se eu estivesse no lugar daquela pessoa que estivesse no semáforo e vendendo bala. Se eu hoje conseguiria levar algum dinheiro para minha casa, se hoje eu conseguiria ter um lar para eu morar. Eu penso muito se, tipo, eu tenho, então por que o outro não pode ter igual a mim? Então eu coloco muito nesse papel porque é muito triste ver essas políticas que elas querem tirar as pessoas das terras e não ocupar essas terras com as pessoas. Então é muito triste ver o Pinheirinho, toda vez que eu passo lá em frente, ele largado as traças, largado, abandonado, sendo que ele podia ser usado para fins que colocariam pessoas para morar lá, daria alguma coisa para aquela terra, sabe? Ou mesmo chamar o pessoal do Movimento Sem Terra para fazer uma plantação lá. Gente, que horta linda daria naquele local para construir casas. Aquilo é um terreno enorme que está sem produtividade. Colocar alguém lá para fazer alguma coisa, gente, isso daí traria grandes benefícios para São José também. Então, concluindo minha fala, que eu não gosto de falar muito, dá para perceber que São José não está olhando para a população que carece de atenção, carece de dinheiro, e sim está olhando para as grandes fortunas. Então, eu acho que São José poderia pensar muito mais, São José e o Brasil inteiro, nas pessoas que estão embaixo, nas pessoas que precisam de dinheiro, que precisam de atenção, porque elas sim são poucas representadas, mas são em grande maioria. Então, deveriam olhar mais para ela do que olhar para as grandes fortunas, que se acontecer alguma coisa de pandemia igual está acontecendo agora, eles conseguem se sustentar por anos e anos. Concluo minha fala. Obrigada a todas pela participação. Agora a gente vai partir para o nosso encerramento e vamos começar pela Mara. Mara, você tem 5 minutos para fazer o fechamento. Desculpa, eu não tenho muita intimidade aqui, aí esqueci de ligar o microfone. Bom, quero usar o momento final para comentar, né, o que vocês falaram. Achei extraordinário de ver, mais uma vez, ver que neste grupo que nós estamos conversando, existe muita compaixão. O que é compaixão? Como o nosso querido Anderson, se eu não me engano, falou, de se colocar no lugar das pessoas. Realmente, tem uma frase, que eu não me lembro de quem que fala assim, você quer conhecer alguém? Se alguém souber, pode colocar aí, a gente divulga aqui. Você quer conhecer alguém? Dê poder a ela, né? Uma parcela da população quis conhecer quem era Felício, né? Nós sabíamos que era um empresário que ia dirigir de forma administrativa para um setor da sociedade. A população, o trabalhador, a pessoa que precisava de que a grande maioria de um gestor, um líder, uma pessoa que fosse olhar de forma geral e ampla para a sociedade, a gente viu que não fez isso, né?
a questão de sensibilidade, de ver a questão dos moradores de rua. A gente viu em São Paulo 5 pessoas morreram nesse frio, né? Não sei como é que está essa situação aqui em São José, mas nós sabemos que é muita gente, como ele viu no Farol, nas feiras, pedindo, catando o que sobra na feira. É muito triste. Mas gostaria de dizer que, como acho que não me lembro quem falou, talvez foi o professor, o Joéder, falou da questão de mobilização popular. É isso. Movimento de massa muda e transforma a sociedade. Nós vimos isso na nossa história do nosso país, na nossa história do mundo, né? Nós temos que se mobilizar, até mesmo virtualmente, né? A gente viu que os tuitaços, as pessoas que estão se organizando, os movimentos que estão se organizando, estão conseguindo elevar o nível de consciência das pessoas e também ir para o enfrentamento, que é importante. Não desanimemos, sempre avante, porque a nossa vitória pode não estar próxima, mas é um passo a cada dia e ela vai chegar. Podem ter certeza que mudemos a nossa realidade, como mudemos. O banhado precisa de apoio, né, de proteção, porque não está 100% garantido. Nós temos que continuar lutando, continuar fazendo a discussão com a sociedade em relação a isso. E é momento de hoje, é o momento da gente levar a consciência das pessoas e usar formas criativas e necessárias, como a solidariedade. A Marina disse que nós nos envolvemos, é importante a gente se envolver neste momento da sociedade onde as pessoas estão passando fome, passando necessidade, e vai piorar. Com o governo, com a presidência que nós temos, com o governo nacional que nós temos, que odeia pobre, que odeia toda forma de organização popular que tenha, é difícil a gente ter um quadro melhor, tanto na pandemia, quanto na questão de segurança social da população, porque, para vocês verem, foi vetado ontem, o governo o Bolsonaro, o presidente, vetou o auxílio, o programa de auxílio para a agricultura familiar. É meio que cuspir no prato que come, né? A comida que chega na mesa dele, no Planalto, com certeza vem da agricultura familiar, porque no Brasil não produz alimento que se coma que não venha da agricultura familiar, né? O gado, o capital internacional, as exportações, isso sim é do agronegócio, mas comida, prato, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Não tem comida, vem da agricultura familiar. E ele, em contrapartida, esse auxílio está lutando para esse auxílio ser negado. Vamos continuar nos organizando, fazendo debate, e só com movimento popular, com luta popular, que a gente vai conseguir avançar e mudar, né? A nossa pré-candidata está muito bem fazendo este debate, levando essas propostas, democratizando o meio de comunicação. A gente tem que usar esses espaços de comunicação, não ter medo das invasões. Eu acho que isso também ajuda a formar consciência. A gente tem que ser sábio e inteligente para usar todos os instrumentos. A juventude tem que ser criativa, sensível e humana, e se colocar no lugar, como diz o Anderson, para a gente estar se organizando. Muito cuidado e muita atenção com os nossos idosos, né? Com a questão da depressão, a questão da falta de perspectiva, do desmonte, né? Da seguridade deles, né? O estado mínimo é destruição do nosso país. Outros países que fizeram isso, como o próprio Chile, que já fez isso,
com o nosso ministro, né? Já fez isso. Lá a gente vê as crises e a corda arrebentando sempre do lado mais fraco da nossa população. E procurem, né, o PSOL, procurem os postos de arrecadação, vamos fazer mais campanhas na comunidade. Se vocês souberem de pessoas que estão precisando de alimento, nós fazemos cestas, entregamos, inclusive de alimento agroecológico. Estou vendo aí a Bernadette, que já ajudou, já participou também desses movimentos que nós organizamos, que o Movimento Sem Terra está ajudando e está auxiliando nisso, as marmitex sendo distribuídas. Vamos fazer uma campanha forte aqui. E, só para encerrar, falar para o professor que falou aí que é isso mesmo, Lucas, que volta às aulas em época de pandemia é crime. Nós temos que defender as nossas crianças e defender os professores. Felício pôs professor para trabalhar junto com o professor em plena pandemia, onde a gente sabe que as plataformas digitais podem, não é a solução, mas podem ajudar nessa questão da saúde pública, na questão da pandemia. E muito obrigada, e estamos sempre abertos para novas conversas e bate-papo, visita e luta. Chamem para a luta, que acho que só a luta muda a vida. Obrigada pela fala. Agora o camarada Renato pode dar início, tem 5 minutos para conclusão. Bom, pegando a fala da companheira e dos companheiros aqui, que antecederam a mim de novo, é aquilo que a gente estava falando, né? E isso começa na questão da quantidade de tempo, que a Poliana falou, que eu tinha falado naquela hora, que a pessoa demora para ter acesso à casa. Entra também na questão que o Anderson falou, do morador de rua, porque o morador de rua é a parte final que o capital usa, né? É onde ele é jogado, praticamente. Ele começa, é um processo, né, todo sem uma política real para isso, e aí vai se levando a isso, e aí chega um momento que a gente começa a discutir justamente a necessidade mais crítica dos trabalhadores, que é estar na rua, o frio, uma diversidade como o frio, para quem mora na rua, é uma diversidade para a vida dele, né? Isso mostra aí a quantidade de gente que morre todo inverno, e aí o inverno esse ano resolveu se ampliar ainda mais, então, enfim. E por quê, né? Temos que a necessidade de construir isso. A São José que a gente quer, o que queremos, né? Acho que é isso que queremos. A necessidade de construir um pessoal, primeiramente. A gente sabe que passou diversos governos onde não teve uma política real para os trabalhadores, tanto no âmbito de questão de trabalho em si, precarizações de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de moradia, investimento real em saúde, né? O atual governo tinha como bandeira o investimento em saúde. A gente sabe aí como é que está a questão, principalmente agora na pandemia, como é que se escancara os casos, e aí como é que tratam os números, né? Que é assim que eles tratam, colocando que tem, que não tem, mas na verdade a gente sabe o tão precário que é, e também a necessidade de se defender o SUS, etc e tal, nessa esquisita questão da pandemia, e também pós-pandemia, o SUS tem que continuar e ser ampliado, claro. E por isso, construir o pessoal, construir a militância, construir a luta de fato, para a gente poder, amanhã, ter de fato ações que queremos, ou pelo menos próximo disso, que possa ser fomentada a luta, que possa ser dada oportunidades à luta, oportunidades em modo geral, né? Que tenha políticas reais, populares, como a gente vem apresentando, e como os movimentos de moradia também conseguem apresentar inúmeras, né, não soluções, mas meios de se fazer. A gente sabe que a luta é muito árdua, por isso mesmo, o tamanho do desafio que a gente tem, e o desafio é esse. Muitos trabalhadores já sabem, estão cansados, não querem saber, justamente por políticas desacertadas ao longo prazo. E a gente aqui discutindo uma pauta que praticamente é esquecida, né? Isso tanto nos números de investimento como no meio que tratam as pessoas. Basta ver a quantidade de despejo que houve, que há e que provavelmente vai acontecer mais para frente, infelizmente. E a necessidade do tamanho, porque a questão da moradia, ela é estrutural.
e o que o companheiro falou mais cedo da questão da higienização social é estrutural do capitalismo, para justamente fomentar o lucro das grandes empresas e não defender a classe trabalhadora, principalmente no momento, naquilo que ela mais precisa, que é ter onde morar. E não só isso, como é que eu posso dizer? É bastante tempo agora, né? Assim, a necessidade real mesmo. Porque, por exemplo, serviços sociais dentro dos lugares que não tem, que é irregular. Falta serviço básico, falta serviço público, e aí eles retiram desses lugares mais carentes para investir em coisas que não são necessárias. Por exemplo, tiraram bilhões da saúde, bilhões da questão da habitação para dar para os banqueiros. Isso é uma política de longo prazo também, e que vem se mostrando a cada dia mais ineficiente, cada dia mais pessoas aparecem com maiores necessidades ainda do que já tinham. Tanto é que quando vem esse auxílio emergencial, agora na pandemia, muita gente começou a fazer algumas coisas extremamente necessárias que não conseguiam fazer lá atrás. Justamente porque não tinham condições. Aí você pega a inflação, a questão do salário, a questão do trabalho, a questão da precarização do trabalho, a questão de aplicativos, né, que eu acho que é a precarização da precarização do trabalho, e que a pessoa que não tem aquela moradia, muitas das vezes tem que trabalhar nisso, porque, por exemplo, para você tirar até um cartão de ônibus, se você não tem uma moradia fixa, você não consegue tirar. Se você precisa fazer coisas mínimas, coisas básicas, sei lá, um atestado de residência você não tem porque não tem uma moradia, ou porque uma ocupação, ou porque um bairro irregular. Então, assim, o tão quanto é necessário a luta por moradia, como afeta todos nós, sem exceção, porque com certeza muitos que estão assistindo, aqui tem alguma situação adversa de moradia, ou teve essa situação adversa de moradia, que teve que pagar muitas prestações, ou porque paga aluguel, ou porque teve que mudar de cidade, ou porque conheceu alguém também, além dele, que tem esses problemas, e que até hoje não se tem nada para poder resolver isso. E aí a crise estrutural vai só se aumentando, porque a pessoa, sem a casa, tem uma necessidade ainda muito maior por questão de emprego, e aí a hora que acaba caindo nessa questão da precarização do trabalho, aceitando qualquer coisa. Porque ou ele faz isso, ou ele não vai ter onde morar. E a discussão, inclusive se você parar para avaliar nos últimos tempos, em tempo de pandemia, as maiores discussões dentro de muitas famílias será que eu vou morar na rua? É isso. Então, e ao mesmo tempo, a gente vê a situação que é. Então, é muito necessário a discussão, muito necessário. Acho que isso é um começo. Não tenho dúvidas que a nossa pré-candidata Marina vai apresentar também muitas propostas de moradia. A gente sabe que muitos outros não vão, ou se vão fazer do mesmo jeito de sempre, que não funciona, não vai ter uma proposta real de moradia, não vai ter um orçamento real de moradia, não tem nada. Por exemplo, uma época passada, né, 10% do PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde, e também talvez para a moradia, e não só na questão da construção, do fomento da plantação agroecológica, do fomento de planos populares, e, é claro, de fomento de construção de casa. Com certeza, isso em um período muito curto de tempo, tendo um orçamento real disso, você consegue reduzir muito o déficit habitacional da cidade. A cidade de São José chegou a ter mais casas do que pessoas, tem mais casa vazia, casa, apartamento, imóveis, pela especulação imobiliária, do que pessoas sem residência, por exemplo. Imagina, você ter mais casa vazia do que pessoas, você resolve esse problema muito rápido. A questão é querer, e por que estamos com essas casas vazias pela especulação imobiliária? É justamente para fomento do lucro, do capital, do patrão, e para precarizar o peão. E precarizando o peão, cada dia mais você tem mais espaço para a especulação imobiliária. E aí, em contrapartida, mais pessoas em estado crítico. Em meio a uma pandemia, em meio a uma economia que vem se ruindo, e todas as precarizações do trabalho. É até muito mais fácil você conseguir aplicar a retirada de direitos dos trabalhadores quando o trabalhador tem uma necessidade maior, e é uma prática do capital. É deixar o trabalhador com uma necessidade muito maior para que ele aceite muito menos. E a discussão do patrão, muitas vezes, é justamente essa, de questionar o porquê não se está podendo fazer determinada ação que gere lucro para ele, colocando em nome dos trabalhadores. E aí coloca muitas outras questões. Questões de superfaturamento, inclusive a questão de novas construções de casa, e um orçamento para essa questão de moradia no modo geral, você vai gerar emprego de qualidade.
essas pessoas. As pessoas que vão trabalhar nisso vão entender mais sobre isso, porque vão ter que participar ativamente nisso, e as pessoas que vão ajudar a construir também. Então, qualquer pessoa, a meta do movimento é que as pessoas, que os trabalhadores, entendam na ponta da língua o que exatamente é coisas chaves da questão de moradia, como fazer, por que fazer, qual a necessidade de fazer e onde vai dar tudo isso a longo prazo. Bom, obrigada, camarada. Agora eu vou passar a fala para a candidata à prefeitura, Marina, por favor. Obrigada, Jaqueline. Não, gente, olha só, eu tenho muita admiração pelo trabalho da Mara no MST, também pelo Renato lá no Banhado. Eu acho que são militâncias extremamente necessárias e difíceis de serem feitas, né? Agradeço os dois, inclusive, a Mara, eu vi a correria que ela estava fazendo entrega, tal, chegou aqui, desculpa, o Renato também, né? Eu sei que, enfim, é bastante difícil, às vezes, até chegar no final do dia para participar de uma reunião como essa. Eu estava em Lagoinha, lá no assentamento da MST, vim correndo para cá. Então, ainda nem que está em casa, né? Porque uma das debilidades é justamente o acesso à internet. Então, depois que acabar, ainda vai para casa. Enfim, é muita admiração que eu tenho mesmo, só tenho a agradecer. Acho que a discussão foi muito, muito produtiva, né? Eu não digo que foi muito boa, porque, infelizmente, a gente traz uma realidade muito triste, né? Como eu disse aqui, a gente tem muito problema com dado em São José dos Campos, tá? Muito mesmo. A maioria dos dados a gente se embasa a partir de pesquisas feitas em 2010, e a partir daí a gente faz projeções, né? E eu estava, inclusive, olhando aqui agora isso, um dos dados que eu acho que não tem a ver diretamente com a questão da moradia, mas tem uma relação direta, são com pessoas que vivem com uma renda de até R$150 por mês. Isso em 2010 era de 1%, aí a gente pegou a dinâmica do Estado fazendo essa transposição, hoje a gente teria 2,35% da população nessa situação, né? Isso dá quase 17 mil pessoas, 16.893 pessoas na nossa cidade vivendo com uma renda per capita abaixo de R$150. É realmente uma situação de miséria, né? A gente sabe, todo mundo faz compra, enfim, tem uma vida, sabe o quanto a inflação está altíssima e o quanto está difícil fazer o salário durar o mês inteiro. Então, você imagina, essa pessoa, obviamente, não tem condição de comprar uma casa, de pagar um aluguel, e justamente em meio a uma pandemia, onde a gente fala para as pessoas fiquem em casa, muitas vezes essa pessoa não tem para onde ir, né? Nessa questão do frio, porque a gente dá o exemplo de São Paulo, onde as pessoas faleceram, mas antes de falecer, a pessoa fica com pneumonia, fica doente, é um desconforto imenso, é uma coisa, assim, muito, muito difícil. Então, a gente tem que ter uma atenção para isso, né? É um número que a gente poderia combater, repito, porque a gente tem uma arrecadação alta em São José dos Campos. Bom, mas como eu disse para vocês no começo, várias coisas foram colocadas aqui, a necessidade de a gente ter aí uma medida contra os despejos, especialmente na pandemia, a questão do auxílio aluguel, dívidas de condomínio, a gente ouviu os beneficiários das casas que são, enfim, distribuídas, vendidas, seja o que for, várias propostas foram colocadas aqui, a gente vai sistematizar isso vai virar proposta de programa para a gente fazer a disputa com a sociedade. Isso é fundamental. E aí eu quero aproveitar agora aqui o final para fazer de novo um novo convite, né? Aqui a Resistência Regional SJC, se eu não me engano, o Pedro, ele colocou o link do formulário aqui. Pedir para todo mundo que tem participado para que se inscreva nesse formulário, porque assim a gente consegue ter de forma centralizada uma distribuição de todos os convites e informes do que a gente está discutindo. Como eu falei, já está quase no meio da construção dessa plataforma, mas aí a gente ainda vai ter muitos debates extremamente necessários e pertinentes. Já no sábado agora, a gente vai ter a discussão LGBT, a gente está aqui com o Marco, um cara, enfim, muito bom, vai estar na mesa junto com a Carolina Yara, que é da bancada feminista de São Paulo, e a Aline Klein, editora da revista Jacome, uma revista de esquerda bastante reconhecida. Aí, na semana que vem, vamos ter negritude, educação no dia 2, a gente vem com o Daniel Cara, que foi candidato na última eleição ao Senado,
Vamos ter meio ambiente com o Thiago Ávila, que também é uma referência no tema. No dia 8, mulheres. Enfim, vai ter muita coisa boa pela frente ainda. E quero fazer o convite para que vocês participem da construção dessa plataforma também em outros temas. Eu acho que foi muito boa a participação nessa reunião e quero fazer esse convite para que se estenda essa nossa relação, porque, como eu disse, é o fundamental para a construção de baixo para cima, para a construção de um programa que parta da necessidade da população. A gente precisa da participação das pessoas também. E é por isso que eu saio sempre muito fortalecida dessas reuniões. Quero agradecer demais a presença de cada um e reforçar esse convite para que vocês se inscrevam. Acho que é isso. Então é isso, camaradas. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui hoje e participem das nossas próximas mesas, tá bom? Boa noite.